Nessa aula, eu vou conversar com vocês sobre a suplementação, ou seja, a usar de forma correta os suplementos. Importante é, suplemento é remédio? Não. Suplemento nada mais do que uma suplementação, ou seja, uma adicional em relação à nossa alimentação. A alimentação, ela vai onde que vai dar nossos nutrientes, vitaminas, minerais. Então, tudo importante na alimentação a gente vai conseguir absorver esses suplementos, esses nutrientes, beleza? Só que o que acontece? Hoje, a nossa alimentação, ela não tem uma boa qualidade. Por quê? Primeiro, tempo de produção, ou seja, os legumes, verduras, frutas, elas não ficam o tempo necessário de maturação para conseguir absorver os nutrientes do solo. E, consequentemente, a gente tem uma deficiência nutricional nesses tipos de alimentos. Seja, e tem mais coisa? Tem. A poluição interfere, os derivados de proteína, ou seja, o gado fazendo uso de hormônio para aumentar, acelerar o processo de crescimento, maturação. Então, tudo isso interfere na qualidade do nosso alimento. E aí o suplemento entra nisso, para justamente a gente ter a alimentação, mas fazer o uso da suplementação para conseguir adquirir esses nutrientes. De novo, isso é muito importante. Pô, mas eu gosto de comer, sem problema nenhum, mas dificilmente, se você não produz, colhe, planta, cria seu alimento, você não vai conseguir garantir que tenha a quantidade necessária para uma boa qualidade de saúde, para o seu metabolismo, tudo isso. Então, a suplementação ela é importante justamente para conseguirmos suprir as nossas necessidades básicas. Existem organizações que controlam a suplementação. Vou falar sobre elas. A primeira é uma sigla que se chama DRI, Dietary Reference Intakes. Seria a referência de consumo diário para cada nutriente que devemos consumir e ela é dividida em 4 subgrupos. O primeiro é EAR, Estimated Average Requirements, é o consumo médio diário de nutrientes que deveriam ser consumidos por indivíduos saudáveis, dividido por idade e gênero. O segundo é RDA, Recommended Dietary Allowance, é o consumo médio diário de nutrientes para atender às necessidades nutricionais de mais de 97% dos indivíduos saudáveis de uma população para determinado gênero e idade. Terceira, o próximo AI, Adequate Intake. Quando não podemos usar o RDA por falta de estudos em determinados nutrientes, usamos o AI. Ele seria uma estimativa, uma aproximação, uma observação de alguns nutrientes em um grupo de indivíduos aparentemente saudáveis. E por último, é o UL, Tolerable Up Intake Level, seria o consumo máximo de segurança de determinados nutrientes em indivíduos que provavelmente não gerariam nenhum risco de efeitos colaterais. Lembrando que as doses acima do UL podem gerar efeitos colaterais, mas na grande maioria das pessoas são efeitos leves. Para resumir, presta atenção que eu vou te explicar agora o parâmetro de cada um. A DRI são as regras. RDA e o AL são as doses que são recomendadas para 97% das pessoas saudáveis. E a UL seria a dose máxima de segurança que você pode usar. Ou seja, entre o RDA, o AL e o UL, existe uma faixa de dose que você pode usar com segurança. Acima disso, ele deve ser usado sob orientação médica. Seria como se eu estivesse usando uma dose maior do que o nutriente para fazer com que ele haja quase que com um medicamento e não como um suplemento. Entendeu a diferença? Suplemento para medicamento é aquela questão do veneno e do remédio, a dose. Perfeito. Agora que esclarecemos tudo isso, vamos para os nutrientes em si. Na próxima aula começaremos falando do iodo, que é muito importante aqui para o funcionamento da tireoide. Valeu, galera. Abraço.